Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar do hiperboloide de duas folhas. Se na equação do elipsoide nós tivéssemos dois termos quadráticos negativos, então nós teríamos um hiperboloide de duas folhas. Dependendo de qual termo quadrático tenha o sinal diferente dos demais, nós teremos um hiperboloide de duas folhas ao longo de algum dos eixos coordenados, x, y ou z. Então, se o termo quadrático com sinal distinto for o termo em x, a equação fica x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E nós temos um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo x. Aqui nós podemos observar que no plano xy nós temos uma hipérbole, no plano xz nós temos outra hipérbole, e no plano xy nós não temos interseção do hiperboloide de duas folhas com esse plano, tá? Porque uma das folhas do hiperboloide vai de x igual a menos a até x igual a menos infinito, e a outra vem de x igual a até x igual a mais infinito. Então, aqui em x igual a zero, nós não temos interseção com o hiperboloide de duas folhas. Se o termo quadrático positivo estiver em y, a equação fica menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E nós temos um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo y. Aqui no plano xy nós temos uma hipérbole. No plano xz nós não temos interseção com o hiperboloide de duas folhas. E no plano YZ nós temos outra hipérbole. Aqui, um ramo do hiperboloide de duas folhas vai de y igual a menos b para y indo para menos infinito, e o outro vem de y igual a b para y indo para mais infinito. E por fim, se o termo quadrático positivo estiver em z, nós temos a equação menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, que corresponde a um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo z. Aqui, no plano xy, nós não temos interseção com o hiperboloide de duas folhas. No plano xz, nós temos uma hipérbole, e no plano yz, nós temos uma outra hipérbole. Aqui, olha, uma das folhas do hiperboloide vai de z igual a menos c até menos infinito, e a outra vai de z igual a c até mais infinito. Se o elipsoide estiver centrado no ponto de coordenadas x0, y0, z0, as equações de translação nos permitem substituir x por x menos x0, y por y menos y0 e z por z menos z0 nas equações que nós acabamos de ver. Vamos ver aqui um exemplo de um hiperboloide de duas folhas dado pela equação 4x ao quadrado menos y ao quadrado menos 25z ao quadrado igual a 100. Dividindo toda essa equação por 100, nós temos x ao quadrado sobre 25, menos y ao quadrado sobre 100, menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1, que é uma equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E então é a equação de um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo x. Tá? Uma das folhas vai de x igual a menos 5 até menos infinito, e a outra vem de x igual a 5 até mais infinito. Se nós formos olhar aqui a interseção desse hiperboloide de duas folhas com o plano xy, que é o plano z igual a zero, fazendo z igual a zero na equação que foi dada, nós teremos a equação. Nós teremos x ao quadrado sobre 25 menos y ao quadrado sobre 100 igual a 1. E isso corresponde a uma hipérbole aqui no plano xy, cujos vértices estão no eixo x em menos 5 e 5. Olhando agora a interseção desse hiperboloide de duas folhas com o plano xz, que é o plano y igual a zero, fazendo o y igual a zero na equação dada ali para o hiperboloide, nós teremos x ao quadrado sobre 25 menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1, que é uma outra hipérbole no plano xz, cujos vértices estão no eixo x em menos 5 e 5. E se nós formos analisar a interseção desse hiperboloide de duas folhas com o plano YZ, que é o plano x igual a zero, então, fazendo x igual a zero aqui na equação dada, nós teremos menos y ao quadrado sobre 100
menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1, que é uma equação que não é satisfeita por nenhum par YZ. Né? Então, nós não temos interseção desse hiperboloide de duas folhas com o plano YZ. De fato, né, para x igual a 0, aqui nós não temos nenhum ponto no hiperboloide de duas folhas, já que uma folha vai lá de x igual a menos 5 para menos infinito, e a outra vem aqui de x igual a 5 para mais infinito. Mas se em vez de fazermos a interseção desse hiperboloide de duas folhas com o plano x igual a 0, nós viéssemos um pouco mais para frente e fizéssemos a interseção dele com o plano x igual a 5, então fazendo x igual a 5 aqui na equação, teremos 5 ao quadrado sobre 25, menos y ao quadrado sobre 100, menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ou 1 menos y ao quadrado sobre 100, menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ou y ao quadrado sobre 100 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 0, cuja solução é apenas o par y igual a 0 e z igual a 0. Então, isso significa que a interseção desse hiperboloide de duas folhas com o plano x igual a 5 é o ponto que tem coordenadas x igual a 5, y igual a 0 e z igual a 0. O ponto 5, 0, 0, que é o vértice ali dessa folha desse hiperboloide. Agora, se nós viéssemos um pouco mais para frente e fizéssemos a interseção desse hiperboloide de duas folhas com o plano x igual a 10, então faríamos x igual a 10 na equação do hiperboloide. Teríamos 10 ao quadrado sobre 25, menos y ao quadrado sobre 100, menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ou 4 menos y ao quadrado sobre 100, menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ou ainda teríamos aqui y ao quadrado sobre 100, mais z ao quadrado sobre 4 igual a 3, que nos dá a equação y ao quadrado sobre 300, mais z ao quadrado sobre 12 igual a 1. Isso é a equação de uma elipse, né? Uma elipse que tem o eixo maior aqui paralela ao eixo y, que é a elipse destacada em vermelho ali na figura. Então, quando nós fizermos a interseção desse hiperboloide de duas folhas com algum plano x igual a k, e se k for maior que 5 ou menor que menos 5, essas interseções vão ser elipses.